E aí pessoal, vamos dar continuidade na nossa lista. Agora a segunda parte dela, onde a gente vai trabalhar a segunda lei de Ohm. Então vamos lá. Exercício 9. Sabendo que a resistência de um chuveiro elétrico é feita de um fio enrolado de níquel, calcule o comprimento do fio do resistor do chuveiro, cuja resistência vale 7,8 ohms, dados área da secção transversal do fio 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados, resistividade do níquel 7,8 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Pessoal, então vamos lá. Exercício que ele tem que determinar o valor do comprimento do fio. Para isso, ele deu o valor da resistência de 7,8 ohms. A gente deu o valor da área da secção transversal de 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Ele te deu o valor da resistividade do material de 7,8 vezes 10 elevado a menos 8 ohms vezes metro. Galera, seguinte, aqui a resistividade ela está em metro, tá vendo? Aqui a gente já tem 1 metro quadrado, então a gente não vai ter que fazer nenhum tipo de transformação. Basta jogar diretamente na relação da segunda lei de Ohm, que estabelece que a resistência do material é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Resistência 7,8 é igual a resistividade 7,8 vezes 10 elevado a menos 8 vezes L dividido pelo A, que é a área da secção de 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então vamos lá. 7,8, eu vou fazer a multiplicação cruzado. 7,8 vezes 10 elevado a menos 8 L é igual a 1 vezes 7,8, 7,8. Conserva a base e o expoente. Esse 7,8 vezes 10 a menos 8 está multiplicando L, ele passa dividindo. Então vai ficar 7,8 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 7,8 vezes 10 a menos 8. 7,8 por 7,8 vai dar 1. 1. Conserva a base. Menos 6 com menos 8 dá 2 positivo. Então eu tenho um comprimento de 1 vezes 10 elevado a segunda. Beleza? Vamos pro próximo, né? Esse daqui ocupa um pouquinho mais a nossa lousa, então eu vou tentar apagando aí para vocês. Vamos lá, exercício 8. Deixa eu dar pra gente fazer ele aqui. Um condutor de alumínio de 300 metros e 2 milímetros de diâmetro. Calcule a resistência elétrica. Pessoal, ele te deu a resistividade. E a resistividade ela é dada assim. Ó. Primeiro vamos dar uma olhada na resistividade. Resistividade de 2,8 vezes 10 elevado a menos 2, que aí eu multiplico ohm vezes metro quadrado, milímetro quadrado sobre metro. Daí ele te dá o diâmetro, que é de 2 milímetros, ou seja, eu tenho um raio, vou colocar um Rzinho aqui de raio, de 1 milímetro. Diâmetro é 2 vezes o raio, né? E ele te deu o valor também do nosso comprimento de 300 metros. Se acaso a resistividade tivesse dado dessa forma aqui, eu teria que mudar esse milímetro e transformar em metro. No entanto, a resistividade ela já deu em milímetros quadrados. Mas daí, onde você tem milímetro? De onde vem esse milímetro quadrado? Da área. E como a gente determina o valor da área? Vamos começar pela área. A área é igual a πr ao quadrado. Π, no caso 3,14, vamos aproximar, né? Vezes 1 milímetro ao quadrado. Vai dar 3,14
milímetros quadrados. Agora vamos lá para o nosso cálculo da nossa resistência. Aqui. Então vamos lá. Resistência é igual a resistividade vezes comprimento dividido pela área. Resistência, eu não sei o valor, para determinar o valor dela. A resistividade é de 2,8 vezes 10 elevado a menos 2. O comprimento de 300 metros é 3 vezes 10 elevado a segunda, dividido por 3,14. Então vai ficar resistência igual 2,8 vezes 3, vai dar 8,4. Conserva a base, soma o expoente elevado a zero, dividido por 3,14. Aqui eu vou ter um valor aproximado de 2,67 ohms. Certo, galera? Esse exercício aqui, como eu disse no começo dele, se acaso aqui o nosso diâmetro tivesse dado, né, em metros e aqui tivesse diferente, aí a gente fazeria a mudança. Mas não deu. Aqui a gente já tem milímetros quadrados, está em milímetro. Tem comprimento em metro, está em metro. Então não preciso fazer nenhuma transformação. Beleza? Vamos lá. Inclusive, se vocês procurarem esse exercício, algumas resoluções aí na internet, vocês vão ver que das duas formas vai chegar no mesmo valor. Certo? Então vamos lá. O FBA agora. Dois condutores metálicos A e B, de mesmo comprimento e constituídos de mesmo material, possuem a área da secção transversal respectivamente iguais a SA e SB. Esse é o equilíbrio térmico entre si. Pode-se afirmar que o condutor A apresenta em relação ao condutor B o que de igual? Pessoal, a gente poderia pensar assim, a resistência, porque quando a gente está falando de resistência, a gente fala de comprimento, a gente fala de área. Só que aqui ele já está falando, ele tem uma ideia, bem no começo, que ele fala assim, é do mesmo material. Se é do mesmo material, ele possui o quê? A mesma resistividade elétrica. Beleza? Então, seria a resposta B. O exercício 9 seria a resposta B. Pode procurar aí também na internet, vocês vão ver que tem bastante discussão sobre esse exercício. Agora a gente vai para o exercício que eu gostei bastante. Diz assim, é um da FGV, da Fundação de Turvares. Um fio de cobre tem raio igual a R, e resistência igual R, e comprimento L. Se o raio do fio for duplicado e o comprimento reduzido à metade, o valor da nova resistência vale. Então, vamos lá. Para a primeira condição, a gente tem assim, para o exercício 10. Eu vou ter uma resistência R para uma certa resistividade, um comprimento L, dividido pela área. E a área, vocês lembram como que a gente faz? A área, pensa num fio, né, longínquo. Vai ser o π vezes o R ao quadrado, onde esse R representa o raio. Para a segunda condição, a gente vai dividir o comprimento do fio e vamos aumentar o raio duas vezes. Então vamos lá. Para a segunda condição, para um R2, eu vou ter assim, L vezes comprimento dividido por 2, tudo isso dividido pelo, já vamos direto aqui, π vezes o R foi duplicado, então eu coloco 2 vezes R ao quadrado. R2 vai ser igual a resistitividade vezes comprimento dividido por 2. Tudo isso dividido por, aqui 2 ao quadrado, 4. Então vai ficar 4π R de raio ao quadrado. Vou jogar aqui para o outro lado aqui. Vamos lá. Vamos jogar esses dois aqui para baixo, né? Fazer miolo vezes miolo, extremo vezes extremo. Vai ficar R2 é igual 2 vezes 4, 8. Então fica ρ vezes L dividido por 8 vezes π vezes
Rzinho ao quadrado. Eu posso observar, então, que esse R2 ele foi dividido quantas vezes em relação a R1? 8 vezes. Então, eu teria que esse R2 representaria um R1 dividido por 8. Por quê, professor? Ué, o R1 está aqui, ó. Agora aqui eu tenho divisão por quanto? Por 8. Beleza? Então, o exercício da FGB, bastante legal, é a letra D. Beleza? Vamos dar continuidade aí. Vou apagar a nossa luz. Vamos lá? Exercício 13. O exercício 13 com um erro aqui de digitação, ele é a mesma coisa do exercício 11, tá bom? Então a gente vai pular ele, é a resistividade elétrica do material. Exercício 14, exercício da PUC, lá de Minas. O gráfico representa a relação entre a corrente em um fio e a diferença de potencial aplicada. Com a temperatura constante, a resistência elétrica do fio em ohms é igual. Galera, o detalhe aqui é que a gente tem que fazer o seguinte. Normalmente, a gente tem o seguinte. Por eixo Y, nós temos a diferença de potencial e por eixo X, a gente tem a corrente. E todos os exercícios que a gente normalmente vê, está dessa forma. Nesse exercício aqui está ao contrário. No eixo Y, nós temos a corrente. No eixo X, nós temos a diferença de potencial. Para a gente calcular o valor da resistência, fica bem simplesinho. Olha só. Pega aqui, ó. Exercício 14. Resistência é igual a tensão dividida pela corrente. Eu olho então no eixo X, a tensão, olhando os pares ordenados. Por exemplo, pegar o 4 para a tensão, eu tenho uma corrente de 2 amperes. Então, 4 dividido por 2, eu tenho 2 ohms. Beleza? Então, dá uma reavaliada nesse exercício, se vocês erraram, né? Para quem acertou, tá de parabéns. O FBA, estamos quase terminando. O valor da resistência de um condutor ôhmico não varia se mudarmos somente letra A. O material de que ele é feito. Se eu mudar o material de que ele é feito, vai mudar a resistência? Com certeza. Seu comprimento. Se eu mudar o comprimento do meu material, a resistência vai mudar? Com certeza. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento. A diferença de potencial que ele é submetido? Não. A área da secção reta? Não. A sua resistividade? Pessoal, é o seguinte, a única coisa que não vai alterar a resistência do material é a diferença de potencial elétrico. Então, letra C, o exercício 15. Estamos quase finalizando. Próximo. Esse daqui, ele é bem parecido com aquele lá da FGV. Ele é, no caso da Universidade de Medicina de Viçosa. Diz assim, se o resistor de cobre tiver o seu comprimento e seu diâmetro duplicado, a resistência, o que vai acontecer com ela? Então, vamos lá, galera. Seguinte, olha só, aqui eu tenho que determinar o que vai acontecer com a resistência. Vamos pensar o seguinte, ó, para o R1, no caso para a primeira condição, né, igual eu fiz ali, para a gente dar uma variada que vai acontecer depois. O R1 vai ser ρ vezes L, 1 dividido pela área 1. R1, portanto, é igual a ρ vezes o comprimento L, que não foi mexido, ele é do mesmo tamanho, dividido por π, que multiplica o diâmetro por 2 ao quadrado. Por que isso, professor? Porque o raio ele representa metade do diâmetro, então, no caso, D dividido por 2. Aí eu vou ter que a resistência, no primeiro momento, vai ser ρ vezes L dividido por π, que multiplica D ao quadrado dividido por 4. Dessa forma, eu tenho que a resistência 1 vai ser igual a 4, que multiplica ρ vezes L por π vezes o diâmetro ao quadrado. Essa é a primeira condição da minha resistência.
Agora o que vai acontecer? Ele fala assim, o comprimento e seu diâmetro são duplicados. Ambos são duplicados. Então agora para L2 eu não vou ter L, eu vou ter 2 L's. E para o diâmetro eu vou ter 2 diâmetros. Então vamos lá. Resistência 2 é igual a ρ vezes L2 dividido por A2. Resistência 2 é igual a ρ que multiplica. Agora nós temos o que? Uma duplicação do seu comprimento. Então, 2 vezes L dividido por área π que multiplica. Nós falamos aqui que nós duplicamos o diâmetro. Então, 2 vezes D dividido por 2 ao quadrado. Corta, corta. R2 vai ser igual a 2 vezes ρ vezes L dividido por π vezes D ao quadrado. Dessa forma eu tenho que a resistência 2 seria quanto em relação à resistência 1? A resistência 1 é 4, então a resistência 2 seria o R1 dividido por 2. Dessa forma eu teria uma redução da resistência pela metade, ou seja, dividida por 2. Galera, é isso aí. E a gente termina a nossa videoaula de agora. Eu estava até olhando ali para ver se tinha mais algum exercício. Espero que vocês tenham gostado, galera. E continue mandando mensagem aí, porque a gente às vezes dá uma escapulidinha, mas tá dando tudo certo. Valeu, galera. Muita saudade de vocês. Se cuidem. Valeu.